Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Estudando o direito internacional, nós observamos que em um dado momento, na Idade Moderna, o ser humano assinou um tratado de paz chamado Tratado de Westfália, cidade da Alemanha. Depois desse tratado, outros tratados foram assinados em Viena, de Havana, tratados de Genebra, Washington. Mas o primeiro tratado surgiu porque o homem descobriu que com conflito de guerra não é possível solucionar um conflito comercial, político, social, econômico. O que fez o ser humano abandonar as guerras, que eram recursos para solucionar qualquer conflito? Daí surge a seguinte questão: quando é que o ser humano muda? O que faz um ser humano realmente mudar? O amor? Não. O sofrimento? Não. A vontade dele? Também não. Porque mesmo o indivíduo tendo vontade, ele pode ter vontade e não conseguir. Ora, eu quero mudar. De uma hora para outra ele falou, eu quero perdoar, mas consegue perdoar a hora que quer? O que faz então o ser humano mudar profundamente? Alguns autores não concordam que o ser humano mude. Outros dizem que ele pode mudar diante das circunstâncias. Mas diante das circunstâncias, essa mudança poderá ser aparente. Falamos de mudança substancial. Por exemplo, a semelhança de alguém que come determinado alimento e depois enjoa do alimento. Não, agora eu cansei, esse alimento eu enjoei. Aí realmente não tem jeito. Pode até depois voltar a comer o alimento, mas não porque tenha vontade, mas por alguma necessidade. Então estamos falando em mudança moral, mudança radical, para não mais, em tempo algum, o indivíduo voltar. Estamos falando de mudança substancial. Então, o que é que faz o ser humano realmente mudar? É uma boa pergunta. O que fez o ser humano assinar um tratado ou buscar pelas vias da diplomacia e não pelas vias da guerra a solução ou as soluções para os seus conflitos é que ele cansou da guerra. Isso assemelha muito briga de família. Um vai matar um, o outro volta e mata o outro. Chega um momento que a família fala, não vamos revidar não, porque ele vai voltar e vai matar um de nós. Então vamos parar com isso. Por quê? Ele cansou. O ser humano muda quando ele se cansa. Quando ele chegou ao ponto de saturação. Isso nos lembra os elementos da matéria. Uma matéria sólida, para passar a ser líquida ou gasosa, ela vai passar por um ponto de saturação devido à temperatura. O ser humano, para sair de um nível, o espírito, para sair de um nível e entrar em outro nível mais evoluído, ele tem que saturar do nível atual. Ele tem que cansar. Olha, eu cansei. Cansou de quê? De odiar. Eu cansei de guerrear. Às vezes, quando chegava uma mulher casada em nosso escritório de advocacia perguntando o que é que fazia, o que é que poderia fazer para separar do marido, nós tentávamos e conseguíamos convencer quase todas para que pudessem dar uma última chance ao marido, mas quando chegava aquela dizendo, doutor, eu cansei, eu sabia que eu não tinha mais argumento. Eu cansei. Aí realmente ela sacudiu o pó, foi para não mais voltar para trás, porque ela cansou.
Ou seja, fechou o ciclo, saturou. Aí eu até tentava, mas eu sabia que não ia ter jeito, porque ela cansou. Porque ela cansou. Mas se dissesse que estava magoada, isso e aquilo, ainda tinha chance. Sempre nós conseguíamos convencer, mas não com aquela que dizia, eu cansei. Porque quando o ser humano se cansa, aí não tem jeito. Satura. Ele não suporta mais aquele nível. Eu me lembro bem quando eu pedi demissão de uma empresa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ela, a Embratel, onde eu trabalhei. Numa sexta-feira à tarde, eu cheguei para o meu chefe com minha carta de demissão. E eu disse, eu estou pedindo demissão da Embratel. E ele disse, por quê? É salário? Eu falei, não é salário. Tem alguma coisa aqui que você não está tudo bem. Mas por quê? Eu cansei de ser técnico em telecomunicações e em eletrônica. Agora eu quero ser professor universitário. E eu quero que o senhor me libere, por gentileza, do aviso prévio. Porque na segunda-feira eu não pisarei mais o pé aqui. Quer o senhor libere ou não, eu não virei aqui. Aí ele entendeu que não tinha jeito. Porque eu cansei. Quando cansa, não tem jeito. Quando cansa, o indivíduo prefere morrer a continuar. Ele não vai mais. Ele cansou, saturou. Além disso, é suicídio moral. Então, nós nos perguntaríamos a nós mesmos nessa noite: o que me aborrece? O que me aborrece vai gerar um cansaço, uma saturação. Em meu atual nível de evolução, o que me aborrece? Talvez o indivíduo só valorize realmente o casamento quando ele se cansa de ser solteiro. O indivíduo não deveria buscar o casamento sem se cansar da solidão. Foi o que me fez buscar o casamento. Eu cansei da solidão. E aí, quando você cansa da solidão, a ponto de dizer que é melhor mal acompanhado do que só. Porque a regra é antes só que mal acompanhado. Mas quem já experimentou a solidão na pele, no osso, na carne, chega à conclusão que eu cheguei: antes mal acompanhado do que só. Isso me lembra um amigo que viveu muito tempo, muitos anos, em regiões frias da Europa. Quando ele chega aqui no Brasil com calor de mais de 40 graus, ele não aguenta, ele não suporta que as pessoas comentem, falem mal do calor. E geralmente quando alguém fala mal do calor para ele, ele diz que você não sabe o que é a vida de um lugar frio. Para mim, eu cansei de viver em regiões frias. E ele não aguenta alguém falar das regiões quentes. Para ele, é melhor viver no Saara do que viver em qualquer lugar frio nesse mundo. Ele cansou. Poderíamos dizer que o ser humano desencarna quando ele se cansa de viver. Vamos dar um exemplo? O indivíduo se aposenta com um salário de 40 mil, não sei nem se pode mais isso. Desembargador, ministro do Supremo, salário de 40 mil. Já repararam que ele não desencarna nem que mate? O indivíduo com esse salário quer viver eternamente, Matusalém, 200 anos. Agora, uma pessoa que se aposenta com salário mínimo, na primeira gripe fala: Senhor, me leve daqui. É triste. O indivíduo que se sente abandonado, está no hospital, 2 indivíduos. Todo mundo visita na mesma enfermaria. Até o cachorrinho vai visitar. Todo mundo visita. O outro, ninguém pisa o pé. O outro vive das migalhas da visita, das visitas do colega de enfermaria. Diante da dor, quem quer primeiro desencarnar? O amado, o querido, o respeitado, o procurado, ou o abandonado? É o desalento, é a angústia, é a tristeza, é a falta de amor que faz com que o ser humano queira sair desse planeta. Ninguém quer sair daqui quando é amado, prestigiado, solicitado, querido, lembrado.
É muito triste abrir a caixa de e-mail e não ver nenhum e-mail particular de um amigo, geralmente propaganda. Mas eu encontrei um aluno que diz: adoro receber e-mail de propagandas, lixo, é melhor que nada. Eu falei: é muito carente mesmo, é muito melhor. E às vezes até ele responde, veio aquele lixo e ele responde, podia diminuir o preço da promoção. Às vezes a carência é tão grande que a pessoa vivendo sozinha, não tem com quem conversar, entra nas lojas de produtos eletrodomésticos só para conversar com alguém lá dentro, aquele vendedor, aquela vendedora que trata bem. Então, o que é que nos satura? A ignorância, por exemplo. Os melhores alunos de uma universidade, de uma escola, são aqueles que estão cansados da própria ignorância. São aqueles que não aguentam mais aquele nível, aquele trabalho. São aqueles que estão ali porque não suportam mais fazer o que fazem há tantos anos e buscam, por meio de uma outra atividade, de um outro conhecimento, uma nova forma de viver profissionalmente. E o que é que nos cansa? Poderíamos dizer que aquilo que mais nos cansa somos nós mesmos, não as pessoas e não as coisas. O que mais nos cansa é bater, é ferir, é malhar em ferro frio, ou seja, desrespeitar as leis de Deus. São elas que nos cansam. Quando nós tentamos remar contra a maré, quando nós tentamos fazer o que a lei não permite, e aí de tanto tentar, chega um momento, como o faraó do Egito diz: realmente o Deus de Moisés é o Deus real, porque Moisés cansou o faraó com aquelas pragas do Egito. Nós nos cansamos do nosso atual nível de evolução, quando nós não aguentamos mais a impactante, inexorável e fatal reação da lei. Mas não é a questão do medo, porque nem o medo cansa o indivíduo. Ou se eu para de fumar, ou vai morrer. Aí ele diz: não, eu morro, mas eu não vou parar de fumar. Nem a morte pode amedrontar, fazer alguém mudar. Não vou parar de comer doce. Morro de diabetes, mas eu não paro de comer doce, por nada, vou morrer feliz. O indivíduo só muda, nem quando ele quer, é quando ele se cansa do que ele é. Quando ele não quer mais ser o que ele é, aí ele se cansa, aí ele muda realmente, aí ele não volta para trás, aí ele não tem jeito. Quando é que o indivíduo busca o amor? Quando ele cansou do ódio. Quando é que ele busca a verdade? Quando ele cansou da ilusão, quando ele se cansou da mentira. Só é possível parar de mentir quando se cansa de mentir. Quando apresentaram Jesus àquela mulher que foi pega em adultério, deveriam ter apresentado também o homem. Jesus disse àquela mulher: ninguém te condenou, também eu não te condeno, vai e não peques mais. Mas ninguém sabe o que aconteceu depois, se ela se cansou ou não. Nem mesmo a convivência com Jesus fez com que os seus discípulos naquela época fossem outras pessoas, porque Pedro negou, Judas traiu, os outros abandonaram do alto da cruz. Somente um ali permaneceu, João. Evidente que depois aqueles valorosos discípulos deram suas vidas pelo amor à causa e principalmente pelo amor que eles sentiam e sentiram por Jesus. Mas eles não mudaram sua maneira de ser. Pedro, quando viu a pesca maravilhosa, chegou a Jesus e falou: Senhor, há 3 dias e 3 noites não pescamos nada. E Jesus disse: Pedro, avança para águas mais profundas e joga a rede para o outro lado. Senhor, eu vou fazer isso por sua causa, o Senhor está pedindo, eu vou fazer. E ele avançou para mais além do mar da Galileia, e as barcas vieram superlotadas de peixes.
E Simão, diante daquela majestática figura simples e magnânima, se ajoelhou e disse ao mestre: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Como também naquela memorável passagem em que Jesus, depois da multiplicação dos pães e peixes, ficou no monte a orar. Os discípulos esperavam por algum momento, mas percebendo que ele não chegava, imaginando que ele continuaria lá orando, como era hábito, Jesus sempre tinha o hábito de se recolher em oração. Passava noites em solidão. E seguiram. Pela quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, os discípulos estavam atônitos. Já tinham seguido cerca de 25 a 30 estádios, que na linguagem nossa, 5.500 metros, 5,5 quilômetros. O vento forte, batendo de frente à embarcação vulnerável. Os discípulos viram ali se repetir aquela tempestade que Jesus, de algum modo, para eles desconhecido, aplacou. Para nós, pela ciência, pela física, pelo estudo das cargas magnéticas de Coulomb e pelos estudos da força de Isaac Newton, sabemos que Jesus tinha poder de modificar, de canalizar aquela massa de vento, já que era o vento que fazia com que as ondas ficassem revoltas. Então, naquela noite, naquela madrugada, no meio de tanto vento e as ondas revoltas, e o mar ali, ameaçando a vida da embarcação e dos seus tripulantes, caminhou sobre as águas. Pensavam que era um fantasma. Ficaram amedrontados entre a embarcação e o fantasma. Mas parecia que o fantasma amedrontou mais. O ser humano tem mais medo do morto do que da própria morte. E quando viram que não se tratava de um fantasma, era o próprio Cristo, que saiu de onde estava e levitando. Ali não estava havendo o Espírito não estava caminhando sobre as águas, não estava vendo ali uma aparição tangível, ali não era o perispírito, era ele mesmo caminhando sobre as águas. Quando viram que se tratava do mestre, Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor. E Pedro caminhou sobre as águas. Mas em dado momento o vento ficou mais forte e ele teve medo. E quase ia se afogando, ele pediu socorro a Jesus. Jesus então segurou sua mão e disse: ó homem de pequena fé. Levou Pedro, caminhando sobre as águas, até o barco. E lá os dois entraram. Se fosse uma aparição, Jesus não teria entrado no barco, porque o seu corpo estaria dormindo e ali estaria o seu espírito, ou seja, o seu perispírito, ele em espírito. Então foi ele mesmo. E logo que ele entrou no barco, o vento se acalmou. Ele, além de tudo, acalmou o vento. Mas quando ele chegou lá, se percebeu que os discípulos estavam ainda com o coração endurecido. Está escrito isso no Evangelho. Os discípulos estavam com seus corações endurecidos, mesmo depois que Jesus multiplicou pães e peixes. 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, sem contar mulher e criança, ou seja, 10.000 pessoas. Cerca de 10.000 pessoas. Jesus multiplicou pães e peixes. Tinha capacidade, competência e poder para manipular os elementos materiais. E que não se diga que não foi isso.
Porque mais difícil do que transformar água em vinho e multiplicar pães e peixes é curar o tanto que ele curou, todo tipo de doença. O que é mais fácil? Multiplicar o pão ou curar um cego? Mas também Eliseu multiplicou pães. Tinham 20 pães para 100 homens. E o profeta Eliseu disse: pode oferecer os pães. E os seus discípulos disseram: mas 20 pães para 100 homens famintos não é possível. E Eliseu disse: distribua, porque está escrito que ainda sobrará. E Eliseu multiplicou pães. E Jesus não dá conta de multiplicar pão? Mas por que os corações dos discípulos estavam endurecidos? Porque não conheceram o fenômeno, não sabiam sobre o fenômeno, ignoravam o fenômeno. Mas a população, o povo, não. Porque ainda sobraram 12 cestos, e o mestre ainda disse: recolhei a sobra, nada seja desperdiçado. Porque a caridade tem como fundamento a organização e evitar o desperdício. Quando o sociólogo Betinho, há quase 30 anos, fez uma pesquisa e uma campanha contra a fome, ele chegou à conclusão que o problema do Brasil não era nem a corrupção. Na conclusão do seu relatório, o problema do Brasil é o desperdício. O que se desperdiça de material de construção, daria para construir casa para todo mundo. Ele chegou à conclusão. Mas onde há o desperdício, há a corrupção. Onde há um mal, há outros males. Então existe a corrupção porque existe o desperdício. E existe o desperdício porque existe egoísmo. Mas depois que Jesus caminhou sobre as águas, os corações endurecidos dos seus discípulos se curvaram, se ajoelharam diante dele e disseram: Senhor, realmente o Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. Mas aquele povo que comeu do seu pão e do seu peixe, já queriam transformá-lo em rei. E Jesus, percebendo aquilo, imaginemos só, meus irmãos, o homem cura todo mundo, ainda dá pão e peixe para todo mundo, pronto. Ministro da alimentação e ministro da saúde, é o rei. É muito maior do que Moisés. Um homem que cura todo mundo e ainda tem pão e peixe, ainda paga imposto, tirando moeda da boca de um peixe. Pedro, vai pescar o peixe e da boca do peixe você vai ver lá uma moedinha e paga o tributo. Paga o seu e paga o meu. Mas quando os fariseus pediram a ele que ele oferecesse sinal, ele não ofereceu. Jesus não fazia vontade dos seus adversários. Não respondeu a Herodes o que era verdade. Não falou coisa alguma diante daquele que mandou decapitar o seu tão amado João Batista. Mas será que depois desse fenômeno de Jesus caminhar sobre as águas, isso fez com que os seus discípulos mudassem? Não. Jesus não mudou ninguém. A sua convivência não era suficiente para mudar. Só tem duas coisas que pode fazer alguém mudar: Deus, a hora que Ele quiser, Ele muda, num piscar, mas Ele respeita o livre-arbítrio e Ele não vai fazer isso. Ou o próprio indivíduo cansado das suas limitações. Se vivemos uma vida e não nos sentimos aborrecidos por alguma coisa, é um problema. É porque nós estamos confortáveis em nossos níveis de evolução. Precisamos ter alguma inquietação. Uma pessoa que diz que é feliz nesse planeta é quase um egoísta. Feliz que eu estou dizendo em termos de ser alegre. Há uma diferença entre ser feliz e ser alegre. Ser feliz é possível, alegre não. Ser feliz somente o é
aquele que cumpre seu dever. E como diz Allan Kardec, o mestre Kardec, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Que palavra, que texto, que frase tão certa. Mas ser alegre é diferente. Não dá para ser alegre no planeta em que a metade da população passa fome, vive miseravelmente. Não dá para ser alegre. Jesus não foi um ser alegre, foi um ser feliz. A sua tristeza era divina, a sua melancolia era sublime. Quando é que é possível sermos verdadeiramente alegres? Quando nós observamos alguém cumprindo o seu dever. Quando alguém cumpre o seu dever para conosco ou diante da vida, isso nos dá alegria. Mas a felicidade não depende de ninguém. Não depende que o outro nos faça o bem. A felicidade só depende de nós. E que ninguém queira ser alegre, e sim feliz. Seja feliz. Quem sabe de migalha virá um pouco de alegria. Porque você cumprindo o seu dever, quem sabe alguém vai se sensibilizar e voltar e cumprir o seu dever também. Então não dá para ser alegre nesse mundo que nos aborrece. Como o mestre disse, antes que o mundo vos aborrecesse, ele aborreceu a mim. Mas que mundo que aborrece? O mundo do antissistema, como dizia Pietro Baldi. E o que é o antissistema? É a teimosia de não mudar. Uma criança entra na escola, faz a 5ª série e repete de novo o ano, porque não estudou. Mais outro ano de 5ª série, mais outro ano de 5ª série. Se essa criança não se aborrecer da 5ª série, vai fazer de forma indefinida tantas 5ª séries, 10 5ª séries, até um dia que vai dizer, cansei de 5ª série, agora eu vou para a 6ª, e repete mais 6ª séries, cansei, vai chegar uma hora que vai dizer, eu cansei de repetir ano, agora eu tenho que prosseguir. É o que acontece conosco, nós somos os repetentes, há milhares e milhares de anos, há milhões de anos que nós, aqui em outros planetas, que nós repetimos séries, cada série de 80, 90 ou 100 anos. Cada encarnação é uma série. E se não passar naquela série, repete. A mesma série. Com os mesmos conflitos, os mesmos problemas. Quando adianta, vem uma outra condição, no outro nível, mais evoluído, de intelectualidade e de moralidade. Então, o que é que nos cansa? O que é que nos aborrece? Nada. Isso é um problema. Porque aí não mudar para quê? Está tudo bem. Não está tudo bem. Alguma coisa tem que ser mudada. Claro que no nível superior de evolução, o ser humano muda sem precisar do cansaço perante a desobediência da lei. No nível superior de evolução, o amor muda. No nível superior de evolução, o sofrimento muda. Mas no nível intermediário, no nível inferior, só o cansaço, só a saturação muda. Só a ação da lei divina diante do recalcitrante é possível mudar. Mas não é o sofrimento. Não é o sofrimento que muda. Tem gente que sofre a vida inteira e não muda. Tem gente que reencarna e sofre de novo e vai sofrendo. 10 encarnações sofrendo e não muda. Até um dia que ele vai aprender que não tem jeito. Ou ele muda, ou ele muda. Não há opção. Evolução é uma fatalidade. Ninguém escapa da evolução. Ninguém tem como mudar a evolução. Ninguém tem como fugir da evolução, porque existe uma lei chamada lei do progresso. É graças a essa lei que ninguém ficará permanentemente no seu nível, na sua zona de conforto, em não mudar. O que nos aborrece? O que nos incomoda? Aí alguém poderia dizer, então,
o meu melhor amigo da minha evolução, a minha imperfeição pois é. As nossas imperfeições são as nossas melhores amigas da evolução. Graças a elas que nós enjoamos, que nós nos cansamos de pecar. E o que é pecar? Desrespeitar os direitos de alguém. Não adianta. Uma vez um colega nosso de faculdade, contando uma de suas experiências com um advogado famoso, respeitável, na área de direito penal aqui em Goiânia, ele observou que durante 4 anos convivendo com aquele advogado, ele nunca viu aquele advogado nervoso, batendo a mesa, falando um pouco mais alto ao telefone. Sempre aquele homem calmo, aquele homem sereno. E ele perguntou ao seu mestre: doutor, eu estou aqui há tanto tempo, eu nunca vi o senhor nervoso, o telefone toca, os pacientes, os clientes chegam aqui nervosos, e o senhor sempre tão calmo. Aí ele disse para o seu discípulo, o seu estagiário: só isso. E adianta? Adianta discutir com uma pessoa nervosa? Adianta discutir com uma pessoa orgulhosa? Adianta discutir com alguém que acha que tem sempre razão? E adianta? É perda de tempo. Adianta convencer alguém de que a sua religião é melhor? Adianta tentar mudar alguém? Alguém muda alguém por uma palestra como essa? Quando o orador sai de casa para fazer uma palestra, ele tem que entender que o objetivo dele não é mudar ninguém. Ele não consegue, isso é impossível. A única coisa que ele pode fazer é motivar alguém para essa mudança. Ou fazer com que esse alguém, através do autoconhecimento, perceba que se ele quiser ir mais longe, ele precisa de modificar algumas condutas. Que ele precisa ir um pouco mais além para conhecer novas verdades. Aquilo que nos inquieta, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos aborrece, é a proposta da lei divina dizendo: mude, seja um pouco melhor. E ainda que o espírito seja superior, em algum momento da vida as leis divinas dirão para ele: mude. E ainda que ele chegue à perfeição incomensurável e possa agora ser arquiteto de planetas, de sóis, de galáxias, em algum momento as leis divinas dirão para ele: mude, porque a evolução é infinita. Porque não há limite, porque Deus é absoluto e você será sempre relativo. E o grande objetivo dessas mariposas é não se deslocar das luzes. Mude sempre, assim será para todos os espíritos, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. Mude, mas não mais pela inquietação, não mais porque se cansou, mas agora mude porque quer mudar. Mas é um querer firme, não é o querer dos fracos, não é nem o querer dos fortes. Às vezes o apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. A briga constante entre o consciente e o subconsciente, o consciente dizendo eu quero, o subconsciente dizendo não vai. E aí que precisa de ajuda. Entra nos alcoólicos anônimos, trabalha com companheiros que querem mudar. A vida religiosa é útil porque nós convivemos com pessoas que querem mudar, que querem ser melhores, menos egoístas. Por isso que a vida religiosa é útil em termos de viver em sociedade religiosa. Não adianta tentar burlar as leis de Deus. Não adianta tentar, por mais inteligente que seja o indivíduo, tentar pensar que pode enganar as leis divinas. Vai bater e vai se cansar de bater. Porque a porta do estacionamento espiritual definitivo, ela não existe. A janela do estacionamento definitivo não existe. Então, senhores,
não passemos nem um dia sem algum tipo de mudança. É como Emmanuel diz: evolua pelo menos 1 milímetro por dia, tal qual uma árvore. As árvores crescem pouquíssimos milímetros por dia, e ao longo de séculos e de anos se transformam num grande carvalho, numa grande árvore, que uma machadada apenas não será suficiente para abalá-la. A reforma íntima é um processo lento, é um processo íntimo, anônimo, ninguém aplaude, ninguém recebe medalha porque aprendeu a perdoar, ninguém recebe troféu porque venceu aquela tentação. A luta, o campo do mundo da moral é solitária. Só temos um aplauso da consciência. E durante o desdobramento espiritual, durante o sono ou depois da desencarnação, os aplausos virão do plano espiritual. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao nosso querido irmão que falou muitas vezes aqui, Divino Adriano. Ontem eu recebi uma carta psicografada por uma médium, senhora Gleides, uma carta do Divino Adriano falando como ele está no plano espiritual, com detalhes. Ele está em nosso lar, exemplo vivo de alguém que mudou, amoroso, carinhoso, prudente, sábio, que sempre nos tratou com elevada, comovente sabedoria e humildade. Então, que Jesus nos abençoe, abençoe nosso querido divino, a quem carinhosamente eu chamava de Di. Essa casa perde um grande orador, mas que ele continue falando e pregando em nosso lar, com a sua candura, com a sua capacidade, porque foi um exemplo. Os exemplos servem para provocar em nós uma reflexão. Os exemplos são fundamentais, mas também bom exemplo não muda se a pessoa não estiver cansado do próprio erro, do próprio desengano, da própria ilusão. Jesus caminhou sobre as águas, e as águas simbolizam as emoções, ensinando-nos que ele tinha total poder sobre as emoções. Mas as mesmas emoções que fazem o indivíduo cair nos abismos da dor, elas também podem nos levar aos cimos da redenção espiritual. O apóstolo Paulo não mudou apenas vendo Jesus na estrada de Damasco. Ele não mudou. Ele continuou sendo o mesmo Paulo, o mesmo Saulo, determinado, obstinado, firme, fiel aos seus princípios. Agora, a sua energia não era mais para defender o judaísmo, era para defender o Sermão da Montanha, o código divino do Sermão da Montanha, era para defender os interesses de Jesus. Evidente que depois da solidão, depois de muito tempo, ele foi mudando aos poucos, mas ele teve o bom combate na Igreja do Caminho, não aceitava as interferências do judaísmo na Casa do Caminho em Jerusalém, conforme Atos dos Apóstolos de Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico. Mas ele se cansou das inverdades, ele se cansou das limitações do judaísmo, e por isso Jesus foi à estrada de Damasco resgatar aquele valoroso discípulo que estava em trincheiras opostas, por ignorância e não por maldade. Que Jesus nos dê forças para que nós nos enjoemos dos nossos descaminhos, para que nós nos cansemos das nossas ilusões. Talvez uma das maiores é imaginarmos que nós somos esses corpos. Talvez seja a maior ilusão de imaginarmos que nós somos os corpos que temos. Porque se nós vivêssemos em espíritos,
como espíritos, talvez errássemos muito mais. E como dizia um médico amigo meu, Emílio, a coisa que mais nos ilude na vida, eu perguntei o que? Ele falou, a pele. Tire a pele do ser humano que você vai ver como é assustador. A pele. O maior órgão do ser humano, a pele. E a maior ilusão do espírito, o corpo. Não somos os nossos corpos. A matéria não é o que nós vemos. São átomos congelados, condensados. O mundo material não é o que parece. E nós não somos o que parecemos. Nós somos centelhas divinas. Nós somos luzes. Nós somos a luz do mundo e a luz do céu. Nós somos as luzes de Deus e da eternidade. E não adianta, porque se nós não nos cansarmos de nós mesmos, Deus se cansará da nossa infelicidade e em algum momento vai nos resgatar em nossas estradas de Damasco. Muita paz a todos.